O nosso entrevistado do programa de classe de hoje é o delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz. Muito obrigado pela presença, delegado. Obrigado, que agradeço aí, o povo mineiro está me recebendo carinhosamente aqui para esse diálogo franco e fraterno aqui na cidade de Belo Horizonte. Delegado, vamos começar por aí. O senhor veio a Belo Horizonte a pedido de quem? Eu vim a pedido, a convite, do sindicato aqui da Associação dos Jornalistas, e para participar aí, de uma palestra, de encaminhar uma mensagem à Conferência Nacional, de Comunicação, aos preparativos da Conferência de Comunicação da Universidade Federal de Lavras. Ok. Delegado, entrando naquela questão da Operação Satyagraha, algumas coisas ficaram meio que no ar ainda, está sendo investigado muita coisa, mas vamos entrar assim, como se diz assim, direto ao ponto. Houve grampo ilegal naquela investigação, delegado? Não, isso já ficou demonstrado durante a investigação, a própria Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu sofri 2 investigações policiais e chegou ao final da investigação sem encontrar nem sequer nenhum fragmento, indício de algum ato ilegal praticado na Operação Satyagraha. Existe combate ao crime, o crime organizado sem uso de escuta eletrônica? Não existe. Isso é impossível hoje se combater o crime organizado sem esses instrumentos de vigilância eletrônica. É necessário, e inclusive não se há o que temer, porque há uma autorização judicial, exemplo que foi feito na Operação Satyagraha, fiscalização do Ministério Público Federal, e a própria lei é muito rigorosa quanto a isso. Eu entendo até que tem uma lei que privilegie mais a ação policial no combate ao crime organizado e no uso desses instrumentos. Ao invés de estar se discutindo hoje no Congresso Nacional de se criminalizar as ações da polícia, tem que se dar mais poder à polícia a fim de que combata com mais eficácia esses crimes organizados que são propulsores dos crimes menores. Como é que o senhor avalia a cobertura da mídia no caso da Operação Satyagraha? Eu avalio de uma forma positiva a presença da mídia em todas as operações policiais, de uma forma positiva. Eu não posso entrar no mérito se é certo ou se não é certo. Eu entendo que está na liberdade de imprensa, está aqui na própria Constituição da República, estabelecido no artigo 220, que trata do papel da comunicação, da mídia, de expor a verdade, de expor a notícia e veiculá-la para a população. Eu acho importante. É um processo democrático. O Brasil vive um processo democrático e por que não democratizar essas informações? E é através do papel, do trabalho da imprensa que nós vamos encontrar. Inclusive até a própria mídia na Operação Satyagraha, houve aí uma contextualização quanto ao papel de alguns jornalistas e não no papel das instituições, dos jornais, ou dos meios de comunicação de televisão e rádio, e sim de alguns jornalistas que estavam em atitudes suspeitas, de proteção ao criminoso, ao banqueiro condenado Daniel Dantas. Com relação ainda a essa cobertura da mídia, o que o senhor acha sobre essa questão de muito se deu ouvido ao método da investigação, o que foi empregado na investigação, do que os crimes dos próprios condenados? Houve uma inversão de valores, houve um momento em que a grande mídia tentou desqualificar o trabalho da atividade policial, o trabalho do delegado Protógenes e dos policiais que realizaram a Operação Satyagraha. Mas, de todas as notícias que saíam, uma coisa é certa: a população brasileira não é mais idiota, ninguém aqui é mais imbecil de acreditar em escândalos fabricados através da imprensa, ou até mesmo de acreditar em mentiras ou manipulação da informação em favor do criminoso, ou seja, invertendo os papéis e os valores dos investigadores passaram a ser investigados e os investigados passaram a ser vítimas desse processo, uma total inversão de valores, ou seja, não se construiu mais na figura e na imagem do banqueiro condenado Daniel Dantas, e sim dos investigadores que cumpriram com o seu dever no âmbito das leis que norteiam o processo criminal brasileiro e no âmbito dos princípios que estabelecem a Constituição da República. Como é que foi o trabalho na operação em conjunto com a ABIN? Foi um trabalho que há muito tempo já se realizava, esse trabalho no âmbito da atividade policial,
e eu me servi por várias vezes de oficiais de inteligência da BIM, não foi a primeira vez, e na Operação Satyagraha foi revelado, né, essa necessidade de uma participação, uma complementação desses oficiais de inteligência que muito dignificaram o trabalho da polícia. Só que isso tem uma previsão legal, a Lei 9.883, e que foi inclusive alvo de muitas críticas, alvo de injunções junto ao judiciário brasileiro, e a justiça brasileira deu a resposta de acordo com o que diz a lei. É legal a atuação e a participação da Agência Brasileira de Inteligência no trabalho da Operação Satyagraha. Notadamente, né, que se buscou esse auxílio porque houve a necessidade de se proteger a sociedade e ao país, aonde, né, o banqueiro condenado Daniel Dantas, ele tinha, né, para mais de 1.400 concessões de exploração do subsolo brasileiro e estava tentando negociar, né, esse subsolo brasileiro com capital internacional de uma forma obscura, de uma forma, né, criminosa, né, e que era muito prejudicial às divisas do país. Então, como tivemos consequência, um ponto muito negativo, que foi o desmantelamento do sistema brasileiro de inteligência, ou seja, expôs toda a atividade de inteligência numa discussão sem medida, né, até hoje jamais vista no país. Expôs, né, toda a Operação Satyagraha de uma forma, né, a tentar desqualificar todo o trabalho. E mais, né, revelou-se identidade de pessoas, né, não só da Agência Brasileira de Inteligência, como eu mesmo, delegado da Polícia Federal, que fazia parte da diretoria de inteligência, né, praticamente a carreira na atividade de inteligência ficou, né, paralisada e prejudicada a partir daquela minha exibição pública que até os dias atuais ainda se permite. Delegado, a revista Veja não serve muito de referência para nós, principalmente no mundo sindical, o pessoal ligado aos sindicatos, mas em uma das suas edições ela colocou que o senhor também realizou escutas a figuras políticas, como Fernando Henrique Cardoso, o governador de São Paulo, José Serra, a própria ministra Dilma Rousseff. Isso de fato ocorreu, delegado? Não, isso são fatos mentirosos, isso foi desmentido até pela ministra Dilma, né, e de uma forma mentirosa em que, né, por ausência de uma legislação mais moderna, de uma legislação, né, que venha a penalizar e punir não o veículo, mas em si essas pessoas, esses indivíduos que se aproveitam, né, de um veículo de comunicação para fabricar escândalos, para fabricar mentira. Né? Então, é necessário se rediscutir esse papel da imprensa. Para isso é importante esse evento que vai ter na Universidade Federal de Lavras, onde é um primeiro início aí, os preparativos, né, para a Conferência Nacional de Comunicação, onde vai ditar os rumos aí, da comunicação no Brasil e vai discutir o papel da ética, o papel ético e moral, né, não só do jornalista, como da própria informação, né, levado ao povo brasileiro. O senhor acredita que a CPI dos grampos foi utilizada para tirar assim, os holofotes sobre a investigação? Sim, foi, né, uma CPI, era uma comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar interceptações clandestinas. Esse era o objeto jurídico dessa comissão parlamentar de inquérito. Por que chamar lá o delegado Protógeno? Por que chamar lá o delegado, né, o ex-diretor-geral da Polícia Federal, doutor Paulo Lacerda? Por que ele chamar lá os oficiais de inteligência da BIM se nós não nos permitimos a agir, né, ou a ter investigações, né, que revelasse ali alguma suspeita de interceptação clandestina? Por que isso? Ali foi para desfocar, né, os alvos principais da Operação Satyagraha, para desfocar o banqueiro condenado, né, Daniel Dantas. E desvirtuando, né, dando um mau exemplo, porque esta CPI destinava-se a escutas clandestinas. E na Operação Satyagraha foram escutas com autorização da Justiça e a fiscalização do Ministério Público Federal. Os dados estão lá, os autos estão lá, inclusive a própria CPI teve acesso. Por que convocar? Né? Então ficou-se aí no ar, né, para a população avaliar, e a população avaliou de uma forma negativa, né, esta desenvoltura dessa comissão parlamentar de inquérito, que manchou, né, diga-se de passagem, a imagem